palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Do Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, verso 13. Neste mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo que havia acontecido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse: ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Que o Senhor nos abençoe e que o Espírito de Deus possa falar profundamente no meu e nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Nós estamos estudando aí quem é Jesus nos livros. Estamos falando sobre a grandeza de Cristo. Nosso Senhor é muito grande, amém, aleluia. Os céus não podem contê-lo. Ele é glorioso, ele é santo, ele é excelso, singular. Não há outro, ele disse que fora dele não há outro Deus. Eu sou Deus e fora de mim não há Deus, diz o Senhor. Olha que benção. Não tem Deus, não tem outro. Então, esse Senhor que nesse ato escandaliza muita gente, esse Senhor que é poderoso, majestoso, grandioso, esse Senhor grande se fez carne e habitou entre nós. Aí que bagunça a cabeça da turma. Os gnósticos, que foi um grupo grande religioso, perturbou muito a igreja de Cristo, na época de Cristo, principalmente depois com os discípulos. Os gnósticos misturaram um pouco do cristianismo e infiltraram uma heresia dentro da igreja e dispersou alguns da igreja. A doutrina gnóstica, na sua essência, dizia que
O glorioso, poderoso, o excelso, o soberano, não podia ser de maneira nenhuma contemplado por um mero ser humano. Então era necessário que ele se comunicasse com o homem por meio de emanações. E o homem poderia se comunicar com uma dessas emanações. O que é isso? Imagina bem uma escada e Deus Todo-Poderoso estivesse lá em cima. Então, ele fosse sendo transformado num Deus menor, no outro Deus, até chegar no grau 1, no degrau 1, onde ele pudesse comunicar com o homem. Porque o homem jamais poderia ter acesso à divindade soberana lá em cima. Então, essa era uma das pregações poderosas do gnóstico, do gnosticismo, dizendo que o homem só poderia ter acesso às emanações do Senhor, mas nunca direto ao Senhor. Por isso que João, quando escreve a carta de João, no capítulo 4, por exemplo, em 1 João, no capítulo 4, uma das coisas que ele fala, que ele também teve uma dificuldade grande, em 1 João, no capítulo 4, ele vai dizer assim, lá no final da Bíblia, para a igreja, ele vai dizer para a igreja, em 1 João, no capítulo 4, no verso 1 e 2, amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e agora já está no mundo. Então você viu o verso 2? O espírito que confessar, quem confessar que Deus se fez carne e habitou entre nós, esse espírito é de Deus. Quem não confessar não é. Por causa justamente do gnosticismo, que falava, não, jamais o Deus Todo-Poderoso se manifestou em carne. Então eles batiam de frente contra a igreja. Então, quando o Senhor Jesus, nós lemos em Lucas 24, ele ressuscita, mesmo os discípulos que andaram junto com ele, estavam assim como que, no Lucas 24, 16, estava assim como que, os olhos deles, porém, estavam como que o quê? Lucas 24, 16, os olhos estavam como que fechados. Olha, e é gente que andou com Cristo, mas os olhos parece que estavam como que fechados. Não é esses olhos, é os olhos espirituais. O entendimento espiritual estava como que fechado. Não reconheceram ele, porque já tinha aqui implantado na mente que a ressurreição é impossível, né? E Jesus vai conversando com eles, e eles não percebem que é Jesus. Até que Jesus, né, nessa conversa, eles falam para Jesus que Jesus ressuscitou, mas não é uma coisa muito certa ainda. Algumas mulheres disseram que ele ressuscitou, e alguns homens foram lá e encontraram do jeito que as mulheres falaram, o sepulcro vazio. No verso 24, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus disse, ó tolos, né? Tem Bíblia que fala, ó nécios, ó tardios, ó ignorantes, para crer, vocês demoram muito para entender o que os profetas disseram. Ó, demora muito para entender o que os profetas disseram. Põe a mão assim na sua mente, Senhor, tem misericórdia de nós. Fala para o Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda nós, Senhor. Nós queremos a iluminação do Teu Espírito. Ajuda nós, amém? Aleluia?
Glória a Deus. Ajuda nós. Então, ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Vocês demoram muito para entender, vocês não entendem. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Amém? Aleluia? Então vamos ver um pouquinho. Não dá para ver tudo, irmão, mas um pouquinho do que dele nós podemos achar. Tá, deu crédito aí? Tá ligado aí? Sim ou não? O data. Liga o data show. Tá ligado, tá? Está chegando aí já. Maravilha. Então a gente vai ver, continuar vendo o livro de Isaías, um livro extenso, né? Tem muita coisa. Hoje eu acho que eu não consigo falar sobre Lilith. Quem já ouviu falar sobre Lilith? Levanta a mão quem já ouviu falar sobre Lilith. 4, 5 só. Não, hoje não dá tempo de falar não. Mas vamos lá. Hã? Então vai ficar sabendo. Pode ter certeza. Hoje eu acho que não dá tempo. Hoje não dá tempo. Então, nós vamos estudar. Estão vendo aqui, irmão? Ó, o profeta Isaías. Bom, nós já mostramos para os irmãos aonde que Isaías está historicamente falando. Olha, Isaías, livro do profeta Isaías, 750 mais ou menos anos, de 700 a 750 anos antes de Cristo. Ó, põe na sua cabeça, 700 a 750 anos antes de Cristo é que ele tem as revelações. As revelações têm um cunho histórico, que é para aquele momento, para falar com o povo, e ao mesmo tempo ela tem um direcionamento profético. É impossível um homem inventar umas coisas dessas. Porque, olha bem, nós estamos falando de escritos há 750 anos antes de Cristo. Nós estamos no ano 2021. Então nós estamos há quase, nós estamos em 2.770 anos na frente de Isaías. Era para a gente ser muito mais inteligente que ele, não é assim, humanamente falando, já que o progresso está aqui, que a internet está tudo aqui, a gente tinha que saber mais do que ele, não tinha ou não? O que você acha? Humanamente falando, sim. Mas espiritualmente é outra história, né? Espiritualmente é outra história. Humanamente falando, sim. Então, Isaías está em torno de 750 anos antes de Cristo. Profetizou antes do reino do norte ser invadido pela Síria. Profetizou antes do reino do sul ser invadido pela Babilônia. Profetizou antes de Daniel, de Ezequiel, de Jeremias, de Esther, Esdras, Neemias, nem nascido era ainda. Ó. Antes dos 400 anos e período interbíblico, Cristo revelado no livro de Isaías. Então vamos ver um pouquinho aqui. Depois de sua ressurreição, Jesus caminhava com 2 de seus discípulos e explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Para fazer isso, ele deve ter extraído muita coisa do livro de Isaías, porque 17 capítulos de Isaías contêm referências proféticas sobre Cristo. Com certeza,
ele deve ter falado alguma coisa de Isaías. Cristo é citado como o Senhor, renovo do Senhor, Emanuel, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, raiz de Jessé, pedra angular, rei, pastor, servo do Senhor, eleito, cordeiro de Deus, líder, comandante, redentor e ungido. É muita coisa, né? Isso num livro só. Num livro só, irmão. Só no livro de Isaías. Um filho, Isaías 9:6. Vamos lá no Isaías lá. Vamos todo mundo acompanhar. Estamos estudando a palavra. Hoje eu vi um negócio escrito, achei e falei, isso aí, graças a Deus, nós estamos dentro. Estava escrito assim, alguém deve ter lido também lá. Diabo não tem medo de uma igreja barulhenta, mas tem medo de uma igreja que é ensinada na palavra. Também ensinado na palavra que pratica a palavra, né, irmão? Não adianta nada, é ensinar, mas não pratica. Às vezes a igreja é barulhenta, mas ela pratica também, né? Então, é relativo. Isaías 9:6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado, né, o governo está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha bem, então não é só um menino. Porque o menino nos nasceu, um filho. Não é um menino, é um filho. Amém? Olha lá. Porque o menino nos nasceu, um filho. Mesmo sendo filho, seu próprio filho, seu único filho, seu amado filho, Deus não o censurou. Deus o enviou. Gálatas 4. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. João 3,16, porque Deus amou o mundo que deu o seu filho. Olha que você fala, mas o que isso tem a ver? Ó? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Olha aqui o Isaías dizendo, ó. Olha o que Isaías está dizendo, ó. Um filho se nos deu. Ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então um filho, alguém deu esse filho, ó. A profecia já se cumprindo de cara. Você fala, nossa, não estou entendendo então. É por isso que nem os discípulos entendiam mesmo. É engraçado o jeito deles escrever, né? A gente lê e não entende. Um filho se nos deu. Então Deus amou o mundo que deu o seu filho. Um filho se nos deu. Ele deu o filho. Existe um caráter progressivo na profecia, descrita nesse texto, com uma conclusão perfeita, exaltando a magnitude do Messias. Ele começa falando do nascimento de um menino. Em seguida segue dizendo que não é só um menino, mas sim um filho nos será dado. Não somente um filho como se fosse qualquer filho, mas o filho. Amém? Aleluia? É o filho, qualificando o menino como alguém realmente especial. Então você vê que não é um filho, é um filho da Joana, não, é o filho, é um filho especial. Tanto é que a Bíblia fala que ele é o unigênito, era o único filho. Agora ele se tornou primogênito, porque tem outros, nós somos filhos agora também, amém? Mas era ele só, era o unigênito. Qualificando o menino como alguém realmente especial, o único filho de Deus. Não seria um menino como todos os filhos dos homens. O Cristo seria divino. O Cristo aqui é o ungido, não esquece. O Messias, que Israel almejava no Antigo Testamento, prometido. Quando você lê Daniel 9, 24, 25, 26, 27, que ele fala, Daniel fala de um ungido. Ungido é o significado de Messias. Messias é ungido. Cristo é a palavra grega, que significa ungido também.
Então, Cristo, ungido, Messias, é a mesma coisa. Cristo é grego, só que aqui está em português, né? Em grego é Christos, em grego é Christos, em português é Cristo, em hebraico é Meshiá, Messias, pode ser falado também ungido. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quem é que pode ter um nome desse, irmão? Nosso nome é limitado, o nome dele é amplo, amplificado. Qual que é o seu nome? Meu nome é maravilhoso. Meu nome é Conselheiro. Meu nome é Deus forte. Meu nome, eu não sou a eternidade, eu sou o pai dela. Eu não sou a paz, eu sou o príncipe dela. É muita coisa, é alguém especial. Amém? Aleluia? Olha, Isaías 9, 7, ele fala: do aumento do seu governo e paz não terá fim. Aumento do governo e paz não haverá fim. Ele fala também, reinará, Isaías 9, 7, reinará sobre o trono de Davi. Esse ser especial, filho, reinará sobre o trono de Davi. E sobre o seu reino para o estabelecer e o fortificar, em retidão e justiça, desde agora e para sempre. Aí ele termina o verso 7, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O que ele está falando? Deus terá todo o cuidado e isso vai acontecer. Sabe quando você fala, não, o irmão está caprichando ali, você fala assim, nossa, o irmão tem um zelo para aquilo lá. Nossa, o irmão tem um cuidado, a irmã tem um cuidado, tem um zelo. Então ele está falando, o zelo do Senhor fará isso acontecer. Isso vai acontecer. Então, o governo dele vai aumentar. E a paz que ele vai promover não terá fim. Se a gente olhar em Lucas, capítulo 1, verso 30, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, no verso 30, quando o anjo aparece para Maria, para anunciar o nascimento de Jesus, no capítulo 1 de Lucas, verso 30, disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, achaste graça diante de Deus, engravidarás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó, quer dizer, sobre o povo de Israel, e o seu reinado não terá fim. Então, você vê, irmão, como que é interessante a promessa que Deus está fazendo? Está fazendo uma promessa, aliás, ele fez uma promessa em Isaías, em Samuel, para Davi também, no Salmo 89. Ele está confirmando isso aqui no nascimento de Jesus, que Jesus vai ser aquele que vai se assentar no trono de Davi e reinará para sempre. O trono de Davi é um trono sobre Israel. E se nós olharmos hoje, 2021, não tem ninguém reinando no trono de Davi sobre Israel, humanamente falando. Humanamente falando, não. Alguém no trono. Mas tem uma promessa que alguém vai sentar no trono. E vai reinar. Então, o que a gente acredita? Nós acreditamos que Deus restabelecerá o reino a Israel. Os discípulos perguntaram
para Jesus em Atos capítulo 1, quando ele ressuscitou: será nesse tempo que o Senhor vai redimir o reino a Israel? Jesus falou: a vós não compete saber os tempos, nem as épocas que o Pai determinou, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, em Atos capítulo 1, os discípulos perguntaram para o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Não, vocês não compete saber o tempo nem a época que o Pai determinou. Quer dizer, vai ter um tempo e uma época em que o reino será restabelecido sobre Israel. Então, quando a gente olha aqui, a gente vê que ele vai reinar sobre o trono de Davi. Isso é promessa, vai acontecer, e o zelo do Senhor fará isso. Amém, irmão? Então você fica firme aí, porque isso vai acontecer, tá? Ele vai reinar para sempre no trono de Davi. Aumento do governo. Ele vai reinar. Olha, o reino dele vai aumentar. Ele vai reinar, vai ser rei sobre toda a terra. Jesus será rei sobre toda a terra. Zacarias, não vamos entrar em escatologia porque não é o caso, mas a gente pode pelo menos dar um parecer assim, que isso não aconteceu ainda. Em Zacarias capítulo 14, Zacarias 14, abre comigo lá. Olha o verso 1. Vem o dia do Senhor, no qual os teus bens serão repartidos no meio de ti. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade irá para o exílio, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Isso aqui não aconteceu ainda, gente. Literalmente não. Vai acontecer. Na vinda gloriosa de Cristo, quando o dragão perseguir a mulher, em Apocalipse 12, a mulher vai ter um lugar escondido durante 1260 dias. Ele está falando de Israel. E as nações vão cercar Israel, e o Senhor vai vir em glória. Apocalipse 19, tudo bate. Os textos batem todos. Verso 3, então o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Apocalipse 19 mostra isso aqui. Naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está a leste de Jerusalém, para o oriente. O monte das oliveiras será dividido ao meio, para o oriente e para o ocidente, formando um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Fugireis assim como fugiste do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Não veio ainda. Então virá o Senhor meu Deus, o Senhor Jesus, no caso. Naquele dia não haverá luz, nem frio, nem geada. Será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite. Quando a tarde chegar, haverá luz. Naquele dia também correrão de Jerusalém águas vivas. Ezequiel 47. Naquele dia também correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. Depois da guerra do Armagedon, depois do julgamento das nações, Mateus 25, 31, depois do julgamento das nações, que o Senhor vem em glória, colocou a besta e o falso profeta no lago de fogo, prendeu o diabo por 1000 anos. Verso 9, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. O Senhor será rei sobre toda a terra. Amém, aleluia? Então o reinado dele, o aumento do governo, vai ser rei sobre toda a terra. A paz, ele é o príncipe da paz. Nós éramos inimigos de Deus. Romanos 5 fala, sendo, pois, justificado por meio da fé, temos paz com Deus. Então, quem que é aquele que ordena a paz? É Cristo.
Cristo é a nossa reconciliação com o Pai, com Deus. Ele quebrou a inimizade e estabeleceu a paz. Não foi a paz entre árabes e muçulmanos. Não foi a paz entre judeus e muçulmanos. Entre judeus e árabes, não. Entre Ismael e Isaac, não. Muito mais do que isso. Ele estabeleceu a paz entre a humanidade caída e o Senhor Todo-Poderoso. João 14, verso 26, ele diz assim, Evangelho de João 14, o Senhor Jesus diz, o próprio Senhor fala no verso 26, João 14, 26, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então a paz dele não é igual à paz do mundo. É uma paz muito maior do que a paz passageira, mundana. Ele é o príncipe da paz. O Senhor vai fazer isso. O zelo do Senhor fará isso. Amém? Aleluia? Isaías 7,14. A virgem conceberá, dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Isaías 7,14. A virgem conceberá e dará à luz a um filho. Bom, olha bem, Isaías fala isso. Isaías 7,14. Portanto, mesmo o Senhor dará um sinal, a virgem engravidará e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Aí você vai em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isso em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. A virgem engravidará e dará à luz a um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, o nome dele é Jesus. Mas quem é Jesus? Ele é o verbo que se fez carne. Ele é Deus conosco. Ele é Emanuel. Amém? Aleluia? Então não é questão, o nome dele, mas chama ele de Jesus. Irmão, o nome, principalmente no povo hebraico, no povo hebreu, o nome é quem a pessoa é. Esse é o verdadeiro nome, é quem a pessoa é. Quem é Jesus? Ele é Deus conosco. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é Emanuel. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Então isso se cumpriu, né? Isaías 8,14. Ele será pedra de tropeço e rocha de ofensa. Isaías 8,14. Mas antes de ler o 8,14, vamos ler o 8,11, para a gente não pegar o versículo, para você ver que faz sentido, ó. Isaías 8,11. Isaías 8,11, ó. Assim o Senhor me falou, com sua forte mão sobre mim, advertindo-me de que não andasse pelo caminho desse povo, dizendo: não chameis conspiração a tudo que esse povo chama conspiração, mas não temais o seu temor, e não vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos,
a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Ele quem? O Senhor. Então Ele, o Senhor, vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo para os 2 reinos de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão, cairão e serão quebrantados, serão enlaçados e presos. Então, o que serviu? Quando você olha lá em Romanos capítulo 9, lembra bem que nós precisamos que o Senhor clareie a nossa mente para a gente entender a profecia, que os discípulos não entenderam? O Senhor abre o nosso entendimento, Senhor, para a gente entender. Romanos 9. O que acontece? Em Romanos, ele vai falar sobre Israel. Como que Israel não se converteu? Israel não se converteu, endureceu o coração. Aí Paulo vai falar que Israel tropeçou. Israel tropeçou. Mas os gentios, né? Quem são gentios, irmãos? Quem são gentios? Quem são gentios, irmãos? Tá, mas só nós? Quem são gentios, gente? Quem não é israelita, quem não é judeu, tudo bem, vamos lá. Aí Paulo vai falar como que os gentios, Romanos 9:30. Romanos 9:30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscaram a justiça a alcançaram? Sim. Mas a justiça que vem da fé. A justiça que vem da fé. A fé em Cristo. Israel, porém, que buscava a lei da justiça, não chegou a alcançá-la. Por quê? Não a buscavam pela fé, mas como que pelas obras. Não é isso? Então o que aconteceu? Tropeçaram na pedra de tropeço. Aí, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, ele está falando do profeta Isaías, como está escrito: eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, todo aquele que nela crer não será confundido. Ele está falando de Isaías. O povo, ele profetizou lá atrás, 750 anos antes, que os 2 reinos iam tropeçar. Acabamos de ler lá, que os 2 reinos iam tropeçar. O reino do norte e o reino do sul. E aqui Paulo está falando, cumpriu-se a profecia. Tropeçaram na pedra. Porque eles queriam a salvação pelas obras, não pela fé. E os gentios acharam a salvação pela fé. Nós achamos, amém? Aleluia? Isso é misericórdia, irmão. Aí, eis que, Isaías 28:16 também, eis que assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Tá? Aqui também, bate lá com Romanos 9, tá? Ele é a pedra fundamental. Jesus é a pedra angular, a pedra fundamental. Isso aqui também é interessante. Tragará a morte para sempre. Como que pode alguém tragar a morte para sempre? Quem é que é capaz de tragar a morte para sempre? Vamos lá, Isaías profetiza. Isaías 25. Olha, Isaías 25, verso 6. Para você ver se o contexto fala do Senhor ou não. Isaías 25, verso 6. Meia dúzia. O Senhor dos exércitos preparará nesse monte para todos os povos uma festa, com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com coisas gordurosas e vinhos velhos, bem purificados. Destruirá nesse monte a máscara do rosto, com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará
a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará a vergonha de todo o seu povo. O Senhor o disse. Quem é que vai acabar com a morte? Aqui, conforme Isaías, quem é que vai acabar com a morte? O Senhor. O Senhor. Né? Então, quando a gente olha em Lucas capítulo 24, a gente já vê Lucas 24, a ressurreição de Cristo. Já começa com ele. A morte não tem domínio sobre ele. Ele é o primeiro a vencer a morte. Mas quando a gente olha em 1 Coríntios capítulo 15, quando a gente olha em 1 Coríntios capítulo 15, que ele fala da ressurreição. Em 1 Coríntios ele fala que existe ressurreição, porque os irmãos em Coríntios estavam confusos. Será que ele ressuscitou mesmo? E Paulo fala, olha, se Jesus não ressuscitou, nós estamos perdendo tempo, a nossa fé é em vão. Se Jesus não ressuscitou, nós estamos perdidos. Né? Olha, 1 Coríntios 15, verso 14. Verso 13, ó. 1 Coríntios 15, verso 13. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Verso 14, 1 Coríntios 15, 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Somos considerados como falsas testemunhas de Deus. Por quê? Porque testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Isso aqui eu falei domingo, irmão, isso é muito forte. Ó. Se Cristo não ressuscitou, olha bem, vou repetir. Ó. Se Cristo não ressuscitou, nós não temos salvação, nós estamos perdidos. Ó, escuta bem, vou repetir. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdidos, nós não temos salvação. Por quê? Porque a morte, ela entrou por causa do pecado. A morte entrou por causa do pecado. Romanos 5,12. Você pode ler, Romanos 5,12. Já que a gente volta em 1 Coríntios de novo para falar o que está escrito ali. Olha Romanos 5,12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, ó, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha, se Jesus não venceu a morte, e a morte reina, então o pecado reina. Porque a morte está ligada no pecado. O pecado reina. Então, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas glória a Deus, amém. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios 15, 20. Se de fato, porém, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem, pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados, ressuscitados em Cristo. Amém. A morte entrou por um homem Adão, 1 Coríntios 15, 22. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aí, olha agora. Verso 23. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus o Pai, e quando houver destruído todo domínio, toda autoridade, todo poder, pois convém que ele reine. Jesus vai reinar no milênio, sobre toda a terra, será rei sobre toda a terra. E vai ter morte ainda durante o milênio.
até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo que há de ser destruído é a morte. Depois do milênio, a morte e o inferno é lançada no lago de fogo. O último inimigo a ser destruído é a morte. Está vendo aí, ó? Agora, se você olhar lá também, 1 Coríntios 15, verso 51. Olha aí, 51. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Está vendo? A vitória sobre a morte. Pois convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, ressurreição, irmão, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte do teu aguilhão? Onde está a morte da tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus vence a morte. Tragada foi a morte na vitória. Então ele vai aniquilar com a morte. Amém, irmão? Glória a Deus. Pode ficar tranquilo aí, viu? Fica achando que a morte é o fim, não. A morte não é o fim, não. Porém, sobre o seu ombro, a chave da casa de Davi. Isaías 22. Isaías 22, 22. Porém, sobre o seu ombro. Irmão, eu estou fazendo questão de algumas coisas aqui a gente estudar, porque a gente nunca estudou e talvez a gente nunca tenha oportunidade de estudar. Então, já que a gente tem a oportunidade, estudemos. Amém? Aleluia? Isaías 22, 22. Porei a chave do reino de Davi sobre o seu ombro, e ele abrirá e ninguém fechará, e fechará, ninguém abrirá. Quem é esse que tem a chave que abre, ninguém fecha, que fecha, ninguém abre? Quem será, irmão? Apocalipse 3:7. Apocalipse 3:7. Quem que é esse que tem a chave? Vamos ver lá. Apocalipse 3. Olha aí. Lá falou que ele tem a chave de Davi. Ele dá a chave de Davi. Não falou lá em Isaías 22, 22? Sobre o ombro dele tinha a chave de Davi, não é? Agora, olha o Apocalipse 3:7. Ó. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. É Jesus. Está vendo aqui? Ficou bem claro que é ele lá em Isaías 22 que tem a chave de Davi. Aqui não fala, falando para o anjo da igreja, ó, escreve. Quem está mandando escrever é o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, fecha ninguém abre. Olha o que esse que tem a chave de Davi falou para a igreja: conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tem poucas forças, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha Jesus, irmão, amém, aleluia. Não tem por onde. É o que tem a chave de Davi sobre o seu ombro. Isaías 35, se abrirão os olhos dos cegos. Vou passar por esse, que esse nós sabemos que é ele mesmo. Capítulo 53 é o grande capítulo do Antigo Testamento que profetiza a obra expiatória do Messias. Nenhum texto em ambos os testamentos expõe de um modo tão completo o propósito da morte vicária de Cristo na cruz do que esse capítulo. Ele é citado diretamente 9 ou 10 vezes por escrito no Novo Testamento. Isaías 52, 15. Vamos ver lá, Isaías 52, 15. Fica tranquilo aí, a palavra é alimento, amém? Aleluia? A palavra é pão, meu irmão, fica tranquilo. A palavra é viva, fala. Isaías 52, 15.
Essas coisas que fortalecem a gente, irmão. Como que pode lá, escrito em Isaías, que ele ia dar a chave de Davi, aí você vai lá no Apocalipse, a chave de Davi está na mão dele. Quem que é esse? Não tem outro na Bíblia, é Jesus. Isaías 52:15. Assim causará temor em muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, pois aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. É interessante, irmão. Vou ler o verso 13, vamos lá. Vede, o meu servo procederá com prudência, será engrandecido, elevado e muito sublime, exatamente como muitos pasmaram à vista dele. Seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará temor em muitas nações. Como que alguém pode causar temor em muitas nações? E os reis fecharão as suas bocas por causa dele, pois aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Romanos 15:21. O que Paulo escreve, ó? Romanos capítulo 15. Antes de você ler, Paulo está escrevendo aos Romanos, e Paulo está dizendo assim, que ele não queria pregar o evangelho aonde outra pessoa já havia pregado. Ele queria pregar o evangelho num lugar onde ninguém tinha pregado ainda. Aí ele fala, em Romanos 15:20, Romanos capítulo 15, verso 20, ele fala, desta maneira esforcei-me por anunciar o evangelho, não onde Cristo já fora nomeado, para não construir sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aí ele se refere ao texto que eu mostrei, Isaías 52:15, Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. O que Isaías falou? Que quem não ouviu vai ouvir, e quem também, onde não foi anunciado, vão ver ele. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está dizendo, falou para os romanos lá, eu não vou pregar o evangelho onde o evangelho já foi anunciado. Eu vou pregar o evangelho onde ele não foi anunciado para que eles possam ver, e aonde ninguém ouviu ainda, eu vou fazer com que eles ouçam para que eles possam entender. E assim vai cumprir a palavra, como está escrito no profeta Isaías 52:15. Isaías 53:1. Quem deu crédito à nossa pregação? Não é isso? Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Então, quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? João 12:38. Quem deu crédito à nossa pregação? Evangelho de João 12:38. João 12:37. Está escrito: apesar de ter realizado todos esses sinais miraculosos na presença deles, ainda o quê? Não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta. Qual profeta? Isaías. Senhor, quem creu na nossa pregação? Aí, batendo com Isaías 53, Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Está vendo Isaías 53 batendo aqui? Isaías 53:4. Aqui fala, né? Pelas suas pisaduras foste sarados, e ele curou muitos enfermos. Isaías 53:5.
Isaías 53, 5. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fostes sarados. 1 Pedro 2, 24. Pedro escreve, 1 Pedro capítulo 2, no verso 24, aliás, no verso 22, ele não cometeu pecado, e na sua boca não se achou engano. 1 Pedro 2, 22. Jesus não cometeu pecado e na boca dele não se achou engano. Amém? Quando foi injuriado, o que ele fazia? Não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Antes entregava-se àquele que julga justamente. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Então ele carregou os nossos pecados, as nossas dores. Ele carregou a nossa maldição com ele, para que a gente pudesse ficar livre dela. Amém? Aleluia? Quando ele vai para a cruz, ele carrega a nossa maldição, carrega as nossas feridas, os nossos pecados, para que a gente pudesse ficar livre dele. Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e humilhado. Foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Atos 8. Aqui quando aquele etíope, lembra? O eunuco foi para Jerusalém adorar o Senhor. Ele está voltando. E ele está lendo exatamente esse texto que eu acabei de ler para vocês. E ele não está entendendo o que ele está lendo. Atos 8, verso 30. Atos 8, 30. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes tu o que lês? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? Irmão, interessante, né? A gente lê lá também não entende, né? E a gente acha que o eunuco tinha obrigação de entender. Nem nós estamos entendendo. Nem nós estamos entendendo. O etíope está lendo. Aí ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? E pediu a Filipe que subisse no carro e com ele se assentasse. O lugar da escritura que ele lia era: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do tosqueador, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: peço-te que me digas, a quem o profeta se refere? De si mesmo ou de algum outro? Uma pergunta que até a gente faz. O profeta Isaías está falando de quem? De algum rei? De alguém? Aí, verso 35, então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, anunciou quem para ele? Anunciou quem, irmão? Jesus. Amém? Aleluia? Então começou ali e ele anunciou Jesus. Então Jesus é o cordeiro. Amém? Glória a Deus. Isaías 53, 9. É importante isso aqui, irmão, porque Deus pode te usar numa casa, em algum lugar, alguém perguntar, você poder explicar. É interessante, alguém, quem está anotando aí, está de parabéns também, viu? Isso mesmo, marca aí. Vai num lugar, alguém, não, olha aqui, você está vendo aqui, ó, o eunuco também não entendia. Está vendo? Ele estava lendo isso aqui lá, e tal. Aí você vai explicando. Isaías 53, 9. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca.
Então a sepultura dele foi dada com os ricos, e da sua boca não saiu engano, não teve nenhum engano. 1 Pedro 2,22, nós acabamos de ler agora mesmo, que ele não injuriava e da sua boca não saiu engano algum. 1 Pedro 2,22. Ele não cometeu pecado e na sua boca não se achou engano. Do jeito que está escrito no Isaías. Da sua boca não saiu engano. 1 Pedro 2,22. Quanto a ele ter ficado no meio dos ímpios e ter sido sepultado com o rico, Mateus 27. Mateus 27. Mateus 27, verso 57. O túmulo dele, né? Lá Isaías fala que ele foi sepultado com o rico, no túmulo de rico, né? Mateus 27, 57. Chegada a tarde, veio um homem o quê? Olha aí. Um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Este foi falar com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. Aí cumprindo a profecia de Isaías, que ele foi sepultado na sepultura de rico. Amém? Aleluia. Que coisa, hein? O rico foi lá pedir para Pilatos o corpo de Jesus e cumpriu a profecia. É só Deus fazer isso, amém, irmão? Nosso Deus não brinca, não. Isaías 53, 12. Isaías 53, 12. A última agora. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Lucas 22, 37. Pelos transgressores intercedeu. Glória a Deus, aleluia. Foi contado com os malfeitores, né, e pelos transgressores intercedeu. Lucas 22, 37. Jesus diz assim, olha o que Jesus falou, Lucas 22, 37. O próprio Senhor Jesus: digo-vos que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. Com os malfeitores foi contado. Sim, o que está escrito de mim será cumprido. Olha bem, o próprio Jesus falando que Isaías escreveu a respeito dele, e o que Isaías escreveu tem que se cumprir nele. Ele falou, é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. Com os malfeitores foi contado. E ele foi levado junto com malfeitores, né? Olha lá agora, não tinha aparência nem formosura. Isaías 53, 2. Isso não trata simplesmente de seu aspecto físico, pois o Novo Testamento não nos diz nada a esse respeito. Mas ele abandonou a glória que tinha junto ao Pai por uma vida sem nada do que normalmente atrai as pessoas a seguir alguém, como riquezas e notoriedade política. Em Mateus 8,18 aqui, quando o homem fala para ele assim, em Mateus 8, né? Que as pessoas acompanham a gente por causa de riqueza, por causa de dinheiro, por causa de fama, por causa de alguma coisa que vai ser útil para a pessoa, né? Aí quando, em Mateus 8, 18, está escrito, quando Jesus viu ao seu redor uma grande multidão, ordenou que passasse para o outro lado do lago. Então o mestre da lei, aproximando-se dele, disse, mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Respondeu Jesus, as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Se você quiser me seguir, você vai seguir, mas eu não tenho onde dormir. Não tem nada humanamente, materialmente para te oferecer. Você quer vir comigo? Você quer acompanhar Jesus? Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mundo, Jesus está mostrando outro reino, amém? Aleluia?
Então ele já deixou bem claro, né? Ó, eu não tenho onde dormir, você quer ir comigo? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Lembra que Natanael, quando viu Jesus, quando alguém foi falar para Natanael de Jesus, o que ele falou? O que ele falou, gente? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Jesus era desprezado e rejeitado entre os homens, conforme Isaías disse, que ele seria desprezado. Ah, Nazaré, Nazaré. Ah, Danhuma, Rebojão. Água Preta. Ah, Vila Pode. Não tem jeito não. Mas glória a Deus, Deus transformou a nossa vida, amém, irmão? Deus transformou a nossa vida. Maravilha. Nem mesmo o seu próprio povo o recebeu. Mateus capítulo 10. Quando Jesus veio, ele veio, olha aí, ó, Mateus 10. Mateus 10. Aí, dá uma virada numa página aí. Mateus 10, verso 5. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Ó, ide antes, aonde? Mateus 10, 6. O que Jesus falou? Ide antes, aonde? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Ó, Jesus falou: vai primeiro no meu povo, as ovelhas perdidas da casa de Israel. João 1:11. João 1:11, olha lá. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 11, o que está escrito? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ó, Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Que coisa, hein? Aí ele falou, né? Um profeta não tem honra na sua casa. Que coisa. A cruz não foi a primeira tentativa para matá-lo. As autoridades judaicas tentaram várias vezes, mas não poderiam matá-lo. Não poderiam matá-lo até que a hora dele chegasse. Interessante, vou terminar aqui para a nossa hora estar indo embora. João capítulo 7, olha aí, João capítulo 7. João capítulo 7. João 7. João capítulo 7, verso 27. João 7, 27. Nós, porém, sabemos de onde ele é, ao passo que quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Então Jesus, ainda ensinando no templo, exclamava: sim, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vós não o conheceis, mas eu o conheço, porque dele sou e ele me enviou. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque a sua hora ainda não tinha chegado. João 8, 19, vamos um pouquinho para frente. João 8, 19. Então lhe perguntaram: onde está teu pai? Respondeu Jesus: não me conheceis nem a meu pai. Se vós me conhecesseis, também conhecerias meu pai. Ele disse essas palavras ensinando na área do templo, no lugar do gasofilácio. Contudo, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não tinha chegado. Amém, irmão? Ele tem poder para dar a vida e tornar a tomá-la. Esse mandamento ele recebeu do Pai. Amém? Glória a Deus. Olha para você ver aí, em João capítulo 10, verso 17, João 10, 17, olha aí, ó. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para dá-la e para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Eu tenho autoridade para dar a minha vida. Ninguém toma de mim, eu dou a hora que eu quiser.
Aí quando a gente vê João 12, 23, estamos terminando, João 12, 23, Jesus respondeu: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Chegando a hora, amém? Aí, João 17 também, João 17, 1. João 17, 1. Tendo dito estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Então Jesus deu a vida dele, amém, irmão? Ninguém tomou a vida dele, não. Não é um coitadinho, não. Ele deu a vida e teve poder para tomá-la de volta. Esse mandamento recebeu do Pai. Ele fez isso por nós, glória a Deus. Então aí, o livro do profeta Isaías, falando muitas profecias acerca do Senhor Jesus. A maioria se cumpriu e outras vão cumprir ainda, principalmente do reino. Mas aí para a gente ir aprendendo que 750 anos antes de Cristo nascer, já tinha profecia falando dele. Então, quem é que pode fazer as profecias, tantas dessas profecias, cumprir em um único homem? Saber que exatamente vai acontecer. Só Deus para fazer um negócio desse. Ninguém pode prever com exatidão, a não ser Deus. Isso aqui é um livro sagrado. Como é que pode um homem, 750 anos antes de Cristo, escrever essas coisas? A gente lê hoje, se não tiver quem explica, nem a gente entende. Foi Deus que inspirou esses homens, amém, meu irmão? Glória a Deus. Isso aqui é a carta de Deus para nós. Assim como aqueles discípulos não tiveram a revelação, porque faltou um clareamento, uma iluminação dada pelo Senhor Jesus. Se o Espírito Santo não clarear, a gente nunca vai saber. Mas nós oramos ao Senhor, que o Senhor nos ilumine, amém? Pois a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vamos ficar em pé, que o Senhor nos proteja, nos guarde, tenha misericórdia. Possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Senhor, entregamos nas tuas mãos a tua palavra. Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e ensinado a nós. Que as coisas não são por um acaso, mas o Senhor planejou, aleluia. É um plano maravilhoso, glória a Deus. Está escrito, está escrito, está escrito, glória a Deus. E a profecia se cumpre. E o zelo do Senhor fará isso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel. A tua palavra é verdadeira, a tua palavra é eficaz. A tua palavra se cumpre. A tua palavra está exaltada acima, semelhante ao teu nome, glória a Deus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Amém, irmão? Glória a Deus. Mandar um abraço aqui para o irmão Lazinho, que mandou uma mensagem. Pastor, manda um abraço para mim. Irmão Lázaro, um abraço para você, irmão Lázaro. Deus abençoe. Uma ótima noite para os irmãos. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimenta o seu irmão e fala para ele, ó, a palavra de Deus se cumpre, hein? A palavra se cumpre, hein?